A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nessa manhã abençoada, vem aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 em diante, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Então essa palavra aqui fala sobre a parábola do semeador, né? E ontem, juntamente com os irmãos da igreja, nós fomos fazer uma obra social, né? Nós fomos lá levar um alimento a moradores de rua, né? A moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, melhor dizendo. E daí essa palavra veio ao meu coração. Por quê? Porque a semente, ela é lançada. Porém, aqui falam sobre, né? Essa parábola fala sobre as pessoas, né? Que tem a terra ali, uma boa terra, que aí quer dizer o seu coração, né? A terra, no caso, é o seu coração. E aí, para essa semente, ela dá fruto, ela precisa ser lançada em boa terra, como foi falado aqui. E a palavra de hoje diz assim: Deus dá o crescimento à semente lançada em boa terra, tá? Então eu estava ontem lá, juntamente com minha esposa, né, e juntamente com os irmãos da igreja, levando um alimento lá e conversando com aquelas pessoas ali. Muitas pessoas ali estão, né, numa situação terrível, né, entregues completamente ao mundo inimigo, porque muita gente não acredita, mas o mundo espiritual ele é muito real, E conversando com aquelas pessoas, eu vejo, cara, que tem bondade no coração delas, tá? Tem bondade, porém, como elas estão entregues, né, à bebida, ao alcoolismo, às drogas, ela comete muitos atos terríveis, né, que eu não venho caso aqui mencionar. Porém, muitas delas, quando a gente para conversar, elas até choram, né? Elas choram, elas sentem a presença do Espírito Santo, mas elas não têm força, elas não conseguem se desvencilhar do que elas estão presas, né? Porém, essa palavra aqui veio ao meu coração, porque no meio daquelas pessoas ali, no meio daquele, né, aquela galera que fica ali, né, pedindo ali um dinheiro, né, para se alimentar, para fazer coisas ilícitas, mas sempre tem alguém ali que tem um coração que, como fala aqui, uma boa terra, né? Então devemos plantar semente no coração dessas pessoas aí, tá? Porque muitas delas vão ouvir e não vão compreender. Como explica aqui a Bíblia, tem a explicação dessa parábola. Eu não vou mencionar aqui para não prolongar muito, mas tem pessoas que vão ouvir e não vão compreender. O maligno vai vir e vai arrebatar a palavra. Não vai surtir efeito, né? Aí ele fala aqui sobre o solo rochoso, né? O solo rochoso é como a pessoa, ela ouve a palavra, ela não compreende, o inimigo vai lá e arrebata, não surte efeito, né? Então não dá fruto. Porém, existem pessoas, entre essas várias pessoas aí, que às vezes estão querendo de todo custo sair dessa vida, se libertar dessa prisão, ao qual o inimigo tem feito dela ali uma marionete, né, para fazer coisas erradas, né? Só que elas não conseguem, e elas mesmo sentem uma dor, né, de se achar um verdadeiro
desculpa a palavra, um lixo. Elas se acham um lixo porque as pessoas nem conseguem olhar para elas. Elas mesmo falaram para mim: poxa, vocês estão me dando atenção, ninguém me dá atenção, ninguém olha para mim, ninguém conversa comigo, tá? Elas sabem que elas estão fazendo algo de errado, elas sabem que elas estão errado. Só que às vezes muitas delas ali querem parar e não conseguem, porque elas estão presas, elas estão amarradas ali na mão do inimigo, ali tentando de todo o custo, mas não conseguem. Então precisamos orar pelas essas pessoas, procuramos buscar, semear ali, ó, semear a semente, porque a palavra que eu vim entregar para vocês hoje é: Deus dá crescimento à semente lançada em boa terra. Então tem corações ali que são boa terra, tá? Tem muitos que realmente não vão, porque Deus dá o livre-arbítrio. Deus permite você fazer a sua escolha, tá? Deus, ele quer que você reconheça Ele, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, mas de todo o coração, não forçando nada, tá? Então, cada um com a sua escolha, tá? Cada um com o seu livre-arbítrio, mas precisamos levar a palavra para ele, levar amor para ele, levar compreensão. Não é só levar alimento, porque o alimento você come agora, daqui a 3 horas no máximo você já está com fome de novo. Mas quando você se alimenta da palavra, você preenche um vazio enorme que está dentro do teu coração, tá? Então, gente, vamos ter mais amor, vamos ter mais compreensão e ler mais um pouquinho da Bíblia, porque aqui é um manual de vida, cara. Depois que eu comecei a me aprofundar muito mais da leitura da Bíblia, eu comecei a entender mais como eu devo lidar com a vida hoje em dia, tá? Então fique com Deus, um Deus no coração de vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.